Olá, eu sou o professor Tiago e começa agora o Unisciência, diretamente dos estúdios da TV Uni, da Unifeb. Natural de Brusque, o nosso entrevistado do Unisciência de hoje é graduado em tecnólogo em processamento de dados pela Fundação Universidade Regional de Blumenau, em 1980. Especialista em organização, sistemas e métodos, também pela Universidade de Blumenau, em 88. E mestre em engenharia de produção pela Universidade Federal de Santa Catarina, no ano de 2001. Ele passou grande parte da sua vida frente aos computadores, desenvolvendo e programando sistemas para facilitar a vida das pessoas e também das organizações. Hoje ele contribui e muito com seu conhecimento como magnífico vice-reitor da Unifeb e também pró-reitor administrativo da instituição. Mas por detrás de todo esse raciocínio lógico existe um grande homem, não somente pelos seus 2 metros de altura, mas também por um coração enorme e um senso de humor peculiar. Atributos que permitem as pessoas lhe chamarem carinhosamente de paizão. Pessoalmente é uma honra ter no Unisciência este exemplo de integridade, de dedicação e de tanta inteligência. Fiz a lição de casa e estudei muito para entrevistar o senhor. Para conversar sobre tecnologia, ciência e inovação, eu recebo hoje o professor e magnífico vice-reitor Sérgio Rubens Fantini. Seja muito, mas muito bem-vindo, professor Fantini, ao programa Unisciência. Obrigado, professor Tiago, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui participando deste momento histórico para a nossa instituição, que é o início de uma trajetória da nossa UniTV. Também parabenizar pelo projeto, agradecer por ter feito esse projeto, ter levado a direção e que agora acaba, digamos assim, sendo colocado em prática, algo que já poderia ter sido feito há mais tempo, mas que faltou uma iniciativa de alguém estar à frente e fazer isso acontecer. Agradecer pelo convite de estar então novamente aqui nesse programa de início das nossas atividades. Muito obrigado. Perfeito, professor. A sua trajetória é marcada por muitas lutas e conquistas, né? Afinal, são 30 anos de dedicação à Unifeb. Com isso, eu lhe pergunto, o senhor já trilhava esse caminho desde novo? A paixão pelo ensino emergiu há 30 anos atrás? É um pouco mais que isso, na verdade, há 41. Né? Foi quando, por uma iniciativa do padre Orlando, né, em 1980, foi um convite pessoal dele para que eu iniciasse como professor de processamento de dados no Colégio São Luís. Foi onde eu fiz a minha formação de ensino médio, onde o padre Orlando foi meu professor em alguns momentos, e sabendo da minha formação, né, recém-formação na universidade nessa área, acabou me convidando, então eu iniciei em 1980, por 6 anos no Colégio São Luís, e também por 1 ano no Colégio Cônsul Carlos Renault. Em 85 eu casei, decidi então por alguns momentos não trabalhar mais, não estar mais nessa atividade, mas já percebia que eu estaria, digamos, confortável novamente em sala de aula se tivesse uma nova oportunidade em algum outro momento. Foi quando surgiu esta oportunidade em 1991, a convite de um professor aqui da Unifeb. Ele lecionava uma disciplina no curso de administração. Não poderia continuar a disciplina por motivos de compromissos da empresa, acabou me convidando para que eu substituísse ele por um semestre. Isso fazem 30 anos. Né? Ele acabou não aceitando a devolução da disciplina, eu acabei me envolvendo com o gosto pela educação, pela sala de aula, pelo magistério, e fui me envolvendo mais em outros cursos, né? Fui acabando especialização, mestrado, fui me aperfeiçoando e me permitindo que eu estivesse em sala de aula mais confortável, com mais conhecimento, me envolvendo em mais cursos. Então realmente isso vai completar 30 anos de Unifeb, mas desde o início são 41 anos, porque começou na verdade lá em 1980, a primeira experiência em sala de aula. O Padre Orlando que teve essa iniciativa, né, e tanto como
convite que partiu do Padre Orlando como o surgimento da Unifeb, então as coisas começam a se integrar, né? E sou muito grato a isso, me sinto muito confortável em sala de aula e atualmente como gestor da instituição. Ainda falando sobre educação, eu sei que na veia do senhor pulsa tecnologia e inovação, né? Muito por conta da formação do senhor também e também por todo esse tempo voltado à educação, né? Na sua percepção, qual seria o casamento perfeito entre tecnologia e educação? Eu vou contextualizar um pouco, porque eu vejo que a nossa universidade ela tem um perfil muito da prática. Isso é fácil de perceber porque a grande maioria dos nossos professores são professores de mercado de trabalho, são professores que têm a sua atividade por conta do seu negócio, por conta de algum vínculo empregatício e acabam nos atendendo em sala de aula como um complemento. Essa experiência que vem do mercado contribui muito na formação do novo profissional, ok? Eu entendo que isso é importante e é um diferencial da nossa universidade. O que vai acontecer nessa atividade é que esse professor vai precisar de tecnologia, ele vai precisar de equipamento, ele vai precisar de software, ele vai precisar de recursos. É onde eu vejo hoje uma necessidade das universidades terem acesso a recursos que hoje têm um custo elevado. E como na minha área de tecnologia da informação, eu vou citar o exemplo dessa área, por exemplo, na área de softwares, né? As universidades, elas formam a opinião dos futuros profissionais. O que elas disponibilizam para os alunos em sala de aula é que o aluno provavelmente vai utilizar depois na sua carreira profissional. Então nós acabamos pagando para usar um produto que depois essas empresas vão vender para que esse profissional exerça a sua profissão de forma autônoma ou de forma dentro de uma organização. Então eu entendo que deveria haver uma aproximação e um interesse maior desses fornecedores de tecnologia para que as universidades pudessem usufruir melhor tanto de equipamentos como de recursos de tecnologia da informação, porque isso vai se tornar depois um produto de mercado, um produto de utilização desses profissionais. Eu acho que essa aproximação hoje ela ainda é um pouco cara para as universidades. A gente acaba investindo valores muito altos que o benefício não é só nosso, vai ser também dessas empresas que desenvolvem tecnologia e colocam o recurso à disposição do mercado. Então acredito que isso deve melhorar e poderia melhorar bastante e talvez seria um cenário mais confortável para as instituições de uma forma geral. Isso muito porque a Unifeb, como o professor comentou, ela investe muito, né, nesse processo tecnológico. A gente teve o caso do ano passado, né, com a pandemia, que a gente já veio automaticamente com o Take Home e também com um processo de ensino remoto dos computadores aqui da Unifeb, né? A gente foi um exemplo para isso, né? Sim, a Unifeb ela saiu na frente, né, das instituições aqui ao nosso redor, né, onde nós, de forma muito rápida, disponibilizamos para a nossa comunidade acadêmica os recursos necessários para que o curso continuasse. Quando surgiu a pandemia, a primeira pergunta que surgiu lá em reitoria, e agora, o que fazer? Tá? A primeira preocupação nossa é que aquele profissional, aquele aluno que estivesse em fase final de curso, ou mesmo no seu desenvolvimento, não fosse prejudicado no tempo do curso. Qualquer parada significativa poderia complicar e afetar o tempo da formatura, o tempo desse profissional estar no mercado. Então a preocupação foi que a gente conseguisse chegar numa alternativa que a vida continuasse. E nós conseguimos, foram feitos muitos investimentos, tivemos um engajamento muito forte dos professores. Eu acredito que o sucesso do projeto foi realmente o engajamento e o comprometimento de toda a equipe que disponibilizou e também dos professores que utilizaram e vêm utilizando até hoje ainda muito essa tecnologia. Então acho que o nosso sucesso foi a todo esse envolvimento. O que nós fizemos em 2 ou 3 semanas, se fosse trabalhar num projeto normal, talvez levaria 1 ano ou 2 anos. E não sabemos se isso seria concretizado tão rápido, de forma tão objetiva e de forma tão certeira como foi feito naquele momento. O acesso remoto dos computadores aqui da Unifeb para acesso aos programas, né?
principalmente da nossa área, foram incríveis. Assim, foi um exemplo extraordinário de agilidade, de segurança de dados, de processo de confiabilidade, foi incrível. Eu tenho um questionamento quase que pessoal, assim, uma das pontas das quais eu mais admiro o senhor é justamente ocupar o cargo, ocupar mais cargos e conseguir de fato fazer eles todos com maestria. Então eu tenho um questionamento quase que pessoal, assim, de que forma o senhor se divide entre vice-reitor da Unifeb, pai, marido, gestor. Enfim, algum dia eu posso me deparar com um clone do senhor, aquele que participa das reuniões, que administra a Unifeb e cuida da família? Bom, vamos lá. Com o clone vai ser difícil, né? Por enquanto não. Mas quanto a esse desdobramento, né, eu posso comentar que até enquanto professor e coordenador, eu também desenvolvi uma atividade numa empresa na iniciativa privada. Mais uma vez, vislumbrando um cargo de gestão na universidade, eu entendi que isso não seria mais possível acumular as duas atividades. Então, já foi uma opção naquele momento, em sendo candidato, em sendo eleito, né, de abrir mão dessa atividade na iniciativa privada. Naquele momento, enquanto eu desenvolvia as duas atividades, eu acredito que a minha agenda até era mais apertada do que é nesse momento, né? Então, a carga horária semanal era maior do que está acontecendo neste momento. Mas eu procuro me dedicar à universidade no tempo necessário, no tempo que eu sou, digamos assim, que eu devo estar aqui, que eu devo dar atenção, mas eu procuro também dar uma atenção muito à minha família. E isso eu estou conseguindo agora de uma forma um pouco melhor, né, por conta de algumas decisões que a gente tomou. Uma delas foi, naquele momento, né, que a gente assumiu a vice-reitoria, uma das decisões foi residir em Balneário Camboriú. Por quê? Minhas filhas residem em Florianópolis e a distância brusca em Florianópolis acaba se tornando uma restrição, uma dificuldade de encontros presenciais. Então a decisão de morar em Balneário Camboriú acabou nos aproximando, facilitando os contatos, apesar da pandemia ter estragado um pouco essa estratégia, mas acredito que isso é temporário e vai melhorar. Mas melhorou bastante, né? E na tua descrição faltou o avô. Né? O avô, o avô, né? É verdade. Que talvez foi um dos grandes motivos da gente ter tomado essa decisão de estar mais perto digamos assim, do crescimento da nossa neta e talvez outras que venham pela frente ainda, né? Que só o tempo vai nos responder. Mas assim, eu acredito que me sinto confortável com essa agenda, né? Eu consigo atender dentro do necessário, tanto da instituição como da minha família. E claro, né? Se a gente pudesse estar só de um lado ou só do outro, mas não é possível, a gente tem que se desdobrar entre família, lazer, universidade, compromissos. Isso faz parte da vida e nós temos que dar atenção, porque senão a coisa não anda, tá? É verdade, é verdade. Para finalizar, nós pedimos aos entrevistados uma frase que representa ou representou uma trajetória acadêmica e profissional dos entrevistados. Aquela frase que marca a vida, sabe, professor? Tiago, são 47 anos de atividades. Eu sempre procurei, nesses 47 anos, fazer o melhor com o recurso que eu tinha à disposição, tanto na minha vida como na minha atividade profissional. Ou seja, se eu tenho pouco dinheiro, vou fazer com o pouco que eu tenho. Se eu tenho pouco tempo, vou fazer com o pouco tempo que eu tenho. E se eu tenho mais tempo, mais dinheiro, eu vou gastar mais, mas também fazer muito bem feito. Então esse é um princípio que eu utilizo e fazer sempre bem feito para fazer uma vez só. E nas empresas, principalmente na última que eu trabalhei na atividade privada, né, uma empresa com ISO tem a obrigação de fazer bem feito. E isso me deu muito conhecimento e muito aprendizado, muita experiência e para trazer isso para a universidade. Vamos fazer, mas vamos fazer uma vez só e fazer bem feito, para que dure, para que tenha uma duração longa e não tenha que ser repetido, ser refeito algumas vezes. Então acho que isso é uma política que eu tenho usado. Então eu diria assim, fazer bem feito para fazer uma vez só e que dure bastante tempo, né? Então não é uma frase, mas é uma estratégia que eu tenho utilizado e que eu vejo que as pessoas que utilizam essa estratégia, o resultado é melhor.
Às vezes leva mais tempo, às vezes custa um pouco mais caro, mas vai ficar bom e vamos fazer uma vez só. Tá? Mais ou menos essa a estratégia. Perfeito, quase uma aula de vida que a gente tem com o senhor hoje aqui. Professor Sérgio Rubens Fantini, muito, mas muito obrigado pela sua participação aqui no programa Unisciência, e todos nós ficamos honrados com a sua presença aqui na TV Uni. Novamente agradeço o convite, desejo muito sucesso à nossa TV, que ela seja mais um canal, mais uma mídia que a universidade disponibiliza para a nossa comunidade e que a gente consiga muitos resultados e muito sucesso nessa nova jornada na nossa TV UniTV. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Muito feliz com a sua participação. Confesso que eu ficaria horas e horas conversando com o nosso magnífico vice-reitor da Unifeb. Mas finaliza aqui o programa Unisciência, diretamente dos estúdios da TV Uni, da Unifeb.